O sentimento de nação. O que será que é isso, né? Porque a gente fala tanto de nacionalismo ou populismo nacionalista e a gente está acompanhando aí a posse de um presidente calcado na ideia de refazer uma certa, vamos dizer, reconstrução de uma nação potente, incrível, great, né? E a gente tem no Brasil também essa ideia de uma grande nação e tirar dessa ideia, né? Isso já é uma pista para a nossa conversa. Tirar daqui o que é mal. É como se a nação fosse um jardim que poderia ser belo, perfeito, potente. A gente tem que tirar o mato, né? Tem que extrair, tem que colocar veneno, tira isso daqui, né? Vamos limpar esse terreno, limpar esse território. A gente não quer isso daqui. Ou seja, a ideia de nação é de um campo que nos protege, né? A nossa casa, o nosso clã, nossa família, os meus iguais. O que eu quero fazer? Fazer com que esse campo seja potente, grande, forte, né? Impávido, colosso, e ao mesmo tempo que ele não tenha o mal, o cruel, o atraso, o selvagem, aquilo que usurpa, aquilo que rouba, aquilo que, né, vai deixar o meu clã, o meu time, o meu grupo, a minha família doente, frágil, numa corrupção, né, algo corrompido, adoentado, definhando. Sempre essa a construção conceitual, mental, psíquica, da ideia da minha família, minha turma, o meu clube, o meu time, a minha nação. Isso é a base, a matriz de qualquer psicologia de grupo. É sempre assim. É nós versus eles. A nação, ela é muito interessante como conceito, porque essa ideia, ela é praticamente impossível no conceito de Estado-nação, né? E é aí que a gente tem os choques atuais, desde a modernidade, há uns 500 anos, a gente inventou o conceito de Estado-nação para que a gente pudesse se proteger cada vez melhor, diminuir as guerras e falar: vamos parar de nos matar, ingleses, somos todos ingleses. Vamos parar de nos exterminar, franceses, somos todos da pátria mãe França, né? Não é para ficar em guerras sangrentas, noites terríveis, domingos sangrentos, né? Sunday, Blood Sunday, entre brigas de irmãos, de cristãos, né? Católicos e protestantes, ou israelenses e palestinos. Vamos fazer um combinado, um pacto radical em que a gente tenha algo acima de nós, tenha, né, para além desses dois clãs que estão aqui unidos por um significante mestre que dá a coesão para cada um. Vamos fazer um combinado que a gente tenha um outro significante mestre acima de nós e que nos una? Sim. Essa é a ideia de nação, né? A própria ideia de nação, ela estaria, e ela foi fundada, e de maneira mais clara na modernidade, para estar acima dos clãs, para estar acima das cidades-estado, dos feudos. A gente falou, a gente vai se matar aqui, não dá mais, a gente está num processo destrutivo. Então, foi uma ideia inteligente. E é sempre assim, isso é história humana.
Sempre a gente vai numa especificidade, a gente vai ficando cada vez mais, né, com os pequenos grupos e quebrando, rompendo as alianças para ficar cada vez mais com a nossa turma, com aqueles com os quais eu me identifico aqui, e aí a gente começa a ter muito conflito, a atritar, destruir. Aí a gente fala, opa, vamos pactuar, ok, eu te suporto, você me suporta, nós, eles, somos todos da Bretanha. Somos todos brasileiros, somos todos norte-americanos, né? E vamos fazer os Estados Confederados. Vamos fazer isso, né? Então, quando é que isso começa a se desmanchar? Quando eu recoloco a lógica do clã em cena, a lógica dos pedaços que estiveram na fundação da federação. Aí eu digo, opa, temos intrusos aqui, temos o atraso, o mal, o pobre, o feio, o explorador, o explorado que suga. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um discurso muito curioso, quer dizer, a verdadeira nação é deste grupo, que pode ser, por exemplo, enfim, o WASP, pode ser branco, anglo-saxão, protestante, a supremacia branca, os gestos mais ou menos autoritários, totalitários, e vou expulsar daqui o mato, o meu coletivo, aquele com o qual me identifico. Então, para eu voltar a me sentir forte, heróico e identificado com este significante mestre, eu preciso limpar esta nação, que ela está invadida pelo mal, ela está no caminho da degenerescência, ela está na falência, ela está perdendo esse lugar, né? O declínio do Império Americano, o fracasso do sonho do Brasil, país de futuro, culpa dos esquerdistas, marxistas, comunistas, culpa da extrema-direita, né? Então, a gente vai recolocar uma ideia de o verdadeiro povo que está identificado com este imaginário de nação, tem que se unir e tirar, expulsar, deportar, matar, como a gente, né, ao longo da história a gente tem diversas práticas legitimadas por essa ideia de que nós somos o bem e a gente vai ter que lutar contra o mal. E aí, a gente está falando, claro, de eleições e posse do novo governo norte-americano, mas e também a gente falou de história da Europa, né? Que foi o berço da fundação da ideia de Estado-nação na modernidade. Mas a gente pode falar da Europa hoje, pode falar de Mercosul, de Brasil, pode falar de Oriente Médio, que a gente falou também, de Extremo Oriente, né? A China, que é também uma junção continental de várias culturas, às vezes com dialetos diferentes, assim como a Índia, também tem muitos dialetos, e que está há muitos milênios também sob um significante mestre maior. Somos todos chineses, somos todos indianos. A Iugoslávia já foi assim, e foi cindida em 5, né? Teve guerras sangrentas e teve uma ruptura. Essa república, aquele outro país. África também tem estados, nacionalismos e guerras tribais. Será que a gente poderia se identificar com um outro conceito de nação que fosse um pouco mais fluido e que de fato sustentasse que a nação só é possível com a diferença,
e a gente compreendesse que sim, Estados Unidos são diferentes Estados Unidos em nome de um projeto de poder viver junto, assim como o Brasil. O que a gente pode e deve fazer cada vez maiores unidades de acordos comerciais, políticos, diplomáticos, econômicos. Não é isso a ideia de Europa? Para além do Estado-nação, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Dinamarca, não tem uma ideia de junção continental, que isso é interessante, né? É uma ideia que ela é prima irmã da ideia de Mercosul, que a gente está tentando emplacar até para fazer negócios com a Europa, com os Estados Unidos, com o Oriente. E o Milei, presidente da Argentina, agora diz, não, eu estou fora disso. O Mercosul pode ameaçar os Estados Unidos, quero fazer uma aliança com os Estados Unidos, né? No meio disso, para fechar, vamos só lembrar que o Brasil tem uma riqueza, como qualquer nação, mas uma nação continental, como o Brasil tem uma riqueza, né, a mesma língua, mas com vários acentos, sotaques, culturas, origens, ancestralidades, massas migratórias de imigrantes os mais diversos, migrações internas, externas, um caldo cultural, né, rico, criativo, potente, que pode gerar cinema, literatura, música, que está no mundo, que agora está aí, né? Quem sabe, né? Quem sabe já está no Oscar, já tem uma nominação. E quem sabe a gente possa acreditar mais na nossa ideia de nação, na nossa ideia de pluralidade, e que a gente pode e deve fazer simbólico, fazer cultura, criar imagens, viajar pelo mundo, fazer cinema brasileiro, literatura brasileira, psicanálise brasileira, que é potente, que é interessante, que é conceitual, que dialoga de uma maneira que instaura ideias novas, conceitos novos, práticas interessantes. É isso.